Bom dia, pessoal. Você que está em casa, seja muito bem-vindo à nossa live. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E daqui para frente, fique todo mundo tranquilo que nós vamos sempre oferecer o melhor para você. Bem, pegue caneta, caderno e para que você possa fazer as devidas anotações. Lembre-se que não é período de férias, é um período apenas de você estar em casa, tranquilo, mas aproveitar esse tempo para estudar. Não se esqueça que o INEP até agora não se pronunciou oficialmente sobre a questão da decisão judicial. Então, por enquanto, todas as datas estão mantidas, com exceção do Enem Digital. Verifiquem lá no site do INEP, porque houve uma alteração na data de aplicação do Enem Digital. Tá? Fora isso, ainda teremos dentro desse calendário a aplicação da prova do Enem. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre duas competências para nós darmos prosseguimento aí ao teu estudo em casa, tá bom? Olha só, nós vamos falar hoje sobre a competência 1 e sobre a competência 2, tá? Competência 1, ela tem um valor de 200 pontos, tá? Ali na tua competência 1, na tua competência 2 você tem também ali um peso de mais 200 pontos, tá? Então, vamos lá, gente. Competência 1, basicamente você tem que, lá, quando você for verificar o que diz a competência 1, basicamente fala sobre você escrever um texto dissertativo, argumentativo, na modalidade formal escrita da língua portuguesa. Quando nós falamos dessa questão da modalidade escrita formal, você tem que lembrar de alguns aspectos, tá? Primeiro, quando nós falamos dessa questão da escrita formal, nós estamos falando sobre a questão da formalidade da língua portuguesa. Nós temos dois tipos de linguagem, duas formas de nós nos comunicarmos, tá? Usando a linguagem formal e usando a linguagem informal, que nós chamamos de linguagem também coloquial, que nós chamamos também de linguagem popular, tá? O teu texto do Enem tem que ser escrito na modalidade formal, ou seja, você tem que seguir as formalidades da língua portuguesa, ou seja, você tem que ter domínio dessa norma padrão, você tem que ter domínio da tua escrita formal, você tem que ter domínio das regras, daquilo que diz a gramática normativa, tá bom? Então, lembrando que essa variedade da linguagem, nós vamos nos adequar de acordo com o ambiente em que nós estamos nos comunicando. Porém, nós não podemos utilizar jamais na linguagem dissertativa, argumentativa, a linguagem formal, coloquial, a linguagem popular. Temos que ter muito cuidado com isso daí, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui nosso raciocínio. Então, a competência 1, você tem que ter domínio dessa modalidade formal escrita, tá bom? Então, só lembrando que quando nós falamos modalidade escrita, tá? Você tem que dominar todas essas situações da gramática normativa, ok? Vamos lá. O que é abordado na correção da tua redação na competência 1? Nós vamos abordar três principais aspectos, tá? Três principais aspectos, que são divididos em convenções da escrita, convenções gramaticais e a questão da escolha vocabular, tá bom? Vamos lá para as convenções da escrita. Primeira parte, olha só. Convenções da escrita. Nós temos que lembrar de um processo na linguagem padrão, na língua padrão. A gramática normativa, a questão da acentuação, tá? Acentuação. Nós temos que levar em conta, quando nós falamos de acentuação, que existem algumas regras básicas para nós acentuarmos certas palavras, tá? Agora sim, quando nós falamos dessa questão das regras básicas, para que você acentue as suas palavras, a gente precisa entender que, de 2016 em diante, nós temos uma nova gramática. Houve um acordo, né, muito mais ligado a questões, digamos assim, meio que políticas, sociais, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito.
A questão é que de 2016 em diante nós temos um novo acordo ortográfico. Algumas palavras permaneceram acentuadas, porém outras palavras caíram essa acentuação. Então nós precisamos estar atentos a essa gramática nova, tá? A esse novo acordo ortográfico. Olha só, gente, quando nós falamos de acentuação, nós temos que lembrar que nós temos três formas de acentuar as palavras, três formas de acentuação de acordo com essas regras. Nós vamos ter palavras que nós vamos chamar de palavras oxítonas, palavras paroxítonas e aquelas que nós vamos chamar de proparoxítonas. Então, eu tenho que lembrar, no momento da acentuação da palavra, eu tenho que lembrar dessas regras, tá bom? Agora sim, não vamos cair na neura de ficar decorando regra. É muito melhor, claro, você estuda as regras da gramática normativa, pega uma boa gramática, né? Pesquise pela internet em sites confiáveis. Porém, o que é muito interessante para você perceber melhor essas regras de acentuação é que um processo que eu já havia comentado com vocês aqui no Instituto, que é a questão da leitura. Então, já falei para os nossos alunos, já falei para os meus alunos que o processo de leitura é fundamental também para a aquisição dessas regras, porque a nossa memória ela é muito visual. Então, quando você tem esse processo de leitura, você visualiza aquela palavra, e quando você for escrever lá no teu texto, você lembra pela imagem que você leu em determinado texto daquela palavra, tá? Então, agora, é importante você conhecer as regras, mas o processo de leitura, ele ajuda bastante, tá bom? O que é interessante existe uma palavra que às vezes as pessoas esquecem de uma regra bem básica da convenção da escrita com relação à acentuação. Existe uma palavra que as pessoas, só para a gente ilustrar essa questão da acentuação, existe uma palavra que as pessoas usam chamada recorde. Você repara que tem algumas pessoas que pronunciam isso daqui como recorde. Só que, quando nós utilizamos a tônica aqui, como muitas pessoas pronunciam recorde, né? Nós temos aqui, olha, fazendo a separação, nós temos, quando a tônica ela está na última é uma oxítona, na penúltima é uma paroxítona e na antepenúltima proparoxítona. Se você fala recorde, obrigatoriamente, por ser proparoxítona, ela teria que estar acentuada aqui, tá? Só que a palavra recorde não é uma proparoxítona. A palavra recorde, ela é uma paroxítona, terminada em vogal E, portanto, ela não é acentuada. A tônica, ela é na penúltima e não na antepenúltima. Então, nós não devemos pronunciar recorde, porque é marca de oralidade. Sim, o certo é recorde, tá? Por quê? Porque ela é uma palavra paroxítona. Então, essa questão. Se eu lembrar desta palavra na minha leitura, eu vou lembrar depois um pouquinho mais lá na minha prova na hora de escrever, tá bom? Outra questão, gente, olha só. Ortografia. A ortografia, muitas pessoas se perdem um pouco nessa questão da ortografia, tá? A ortografia ela é justamente a questão da escrita das palavras, tá? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que se você tem dificuldade de ortografia, qual é o processo de aprender melhor a ortografia? Claro que existem algumas regras básicas, mas, novamente, eu bato na tecla da leitura, tá? Você aprende a escrever melhor quando você tem um processo de leitura, tá? Um detalhe, se de repente você sentir dificuldade, não lembrar de uma determinada palavra, não sabe como é que escreve, troque por uma outra sinônima. Troque por uma palavra do mesmo significado, porque não vai alterar o sentido se tiver o mesmo significado, tá? Use sinônimos, tá? Outra coisa, eu tenho que ter muito cuidado com a ortografia de nomes próprios. Por quê? Nomes próprios, não existe uma regra específica para escrever nomes próprios, tá? Você vê, por exemplo, tem nomes próprios, Mateus, que alguns escrevem com TH, outros escrevem com TE. Existem Filipes, que se escreve com F, outros se escreve com PH, Sofia, e assim por diante. Então, é muito importante você ter conhecimento dessa ortografia. Quando você for citar na tua redação,
pensadores, filósofos, sociólogos, enfim. Quando você for fazer uma citação de um pensador, se você não consegue lembrar de como se escreve o nome daquele indivíduo, cuidado, é melhor não escrever, tá? Ou então, troque de repente por um outro que você lembra o nome, que tem um pensamento parecido. Mas muito cuidado com essa questão da ortografia, tá? Lembrando a questão da ortografia, gente, olha só, muito cuidado com a caligrafia. Então, às vezes, o corretor, ele tem dificuldade de entender certas palavras que você escreve, muito mais pela questão da tua caligrafia, do que necessariamente por uma ortografia. A ortografia é o processo de escrita correta das palavras, a caligrafia é o desenho, digamos assim, da tua letra. Então, você tem que ter muito cuidado com isso daí, muito cuidado. Por quê? Porque se de repente eu tenho uma letra um pouquinho mais, digamos assim, diferente, né? Um pouquinho mais um garranchinho aqui, um garrancho ali, uma boa dica: compre um caderno de caligrafia, tá? Você tem que deixar a tua letra mais redondinha, deixar a tua letra um pouquinho menor, porque se você tem uma letra muito grande, você lembre que você tem 30 linhas para você argumentar toda a tua ideia. E se você que tem uma letra muito grande não consegue também ter aquele poder de síntese, né, de explicar tudo direitinho, você pode ser prejudicado nessa questão. Então, comece a treinar uma caligrafia legal, comece a treinar uma caligrafia boa. Se for possível, compre um caderno de caligrafia, isso aí não é vergonha para ninguém, tá? Olha aí, galera, temos também a questão das convenções da escrita, a separação silábica, tá? A separação de sílaba. Ah, professor, eu aprendi separação de sílaba lá no meu ensino fundamental, lá no meu 4º, 5º ano. Só que ainda tem pessoas que têm dificuldades para separar sílabas, principalmente num processo que nós chamamos na redação de translineação. Credo! O que é isso aí? Translineação é quando eu vou transcrever, é quando eu vou transpassar de uma linha para outra. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso daí. Como assim? Porque, olha só, se de repente eu estou escrevendo uma palavra em uma determinada linha, não coube ali naquele espaço, eu vou ter que passar para outra linha. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, a palavra oxítonas não coube em toda aquela linha. Eu vou deixar a última sílaba para a próxima linha. Então, eu coloco o hífen. O hífen. Separação silábica é feita por hífen, tá? Não é feita por traço embaixo. Tem muitos alunos que colocam um tracinho embaixo da palavra. Você não está separando, você está destacando ali aquela determinada sílaba. A separação silábica é feita por hífen. Professor, se a palavra já tem hífen, como é que eu vou fazer para fazer essa translineação aí? Fica um hífen numa linha, iniciou na outra linha, hífen de novo. É o que o INEP ele sugere, é que a gramática normativa sugere. Então, você vai colocar o hífen nesses dois momentos, lá no final. E se a palavra tiver hífen, você coloca também no início da outra linha outro hífen, tá? Então, muito cuidado com a separação silábica, que algumas pessoas perdem pontos preciosos com relação a isso daí, tá? Ou seja, o uso do hífen. E aí eu volto a frisar para vocês novamente a questão do novo acordo ortográfico, tá? Que algumas palavras que eram escritas por hífen, o hífen acabou que caindo, junta as duas palavras, tá? Então, como é que eu faço? Isso aqui é bem simples, é só você puxar uma tabelinha de acordo com o novo acordo ortográfico, que aí você vai conseguir levar numa boa o uso do hífen. Lembrando que tem algumas regrinhas básicas aí, mas dá para você baixar um bom conteúdo pela internet, dá para você usar uma boa gramática, e você consegue levar isso daí bem em conta, tá? Outra questão da convenção da escrita, gente, olha só. Uso de palavras maiúsculas e o uso de palavras minúsculas. Dentro da gramática normativa, eu tenho 3 regras básicas para a questão do uso de maiúsculas e minúsculas. O que eu escrevo com letras maiúsculas? Nomes próprios, tá? Então,
Então, a minha gramática normativa, ela diz que todos os nomes próprios eu tenho que grafar com letra maiúscula, tá? Substantivos próprios, nome de pessoas, nome de lugares, eles são regidos por preposições. Alguns nomes são regidos por preposições. Então, quando nós falamos de regência verbal, por exemplo, o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. Quem volta, volta de algum lugar. Então, é necessário o uso da regência, tá? É necessário o uso da regência. Outro detalhe com relação à regência também de nome. Alguns nomes também são necessários o uso da regência, tá? Ó, existem nomes como, por exemplo, devido. O nome devido, ele é regido por uma preposição, tá? Então, quando você tem ali a temática da redação, que geralmente é uma problemática política, social, né? Ó, problema X ocorre devido a alguma coisa. Então, pede também preposição. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o uso da regência. Não existe uma regra específica, existe a questão da leitura, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Com relação à regência, que basicamente é a questão do uso das preposições, eu tenho que ter muito cuidado com a minha crase. Porque algumas palavras femininas, elas pedem, além do uso do artigo a preposição a também. Então, o que acontece? Para que eu tenha um bom domínio de crase, eu preciso também ter um bom domínio de regência. Eu tenho que entender um pouquinho também regência. Beleza? Tranquilo, né? Outra questão dos aspectos gramaticais é a colocação pronominal, tá? Eu tenho que ter muito cuidado com a colocação pronominal, porque algumas pessoas, às vezes, resumem a colocação pronominal em ênclise, próclise e mesóclise. E não é só essa questão. Não é só pronomes oblíquos que eu vou trabalhar na minha redação. Eu posso trabalhar também pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, tanto do caso reto como os próprios pronomes oblíquos. Então, a colocação pronominal, ela é importante dentro desses aspectos. Porque muitas vezes os pronomes, eles vão servir de elementos coesivos, que está lá na competência 4, tá? Elementos coesivos. Então, a colocação pronominal, existem algumas regras básicas para o uso da colocação pronominal. Então, eu vou precisar, né, também de uma boa gramática, ter uma boa gramática para poder fazer o levantamento dessas informações, tá bom? Então, os aspectos gramaticais, eu tenho que estar muito ligado a essa questão da concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal, regência nominal, e ter muita atenção com a questão da colocação pronominal. Beleza aí? Tranquilo? Vamos seguir aqui adiante. Ó, você que está nos ouvindo aí na live, não esqueça do caderno, da caneta lá para você fazer as suas anotações. Isso é muito importante, tá? Você só está em casa por uma questão de saúde, mas você tem que aproveitar esse tempo para estudar, tá bom? Então vamos lá. Escolha vocabular é o último aspecto que nós vamos ver dessa questão da competência 1. Eu tenho que ter um bom domínio do vocabulário da língua portuguesa, tá? Como é que eu faço isso daqui? Como é que eu adquiro vocabulário? É aquilo que nós chamamos de leitura de mundo. Não é só questão de leitura textual, é leitura de mundo também, tá? De informações. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que nós chamamos de expressões idiomáticas, tá? O que são as expressões idiomáticas? São aquelas expressões tipo os ditados populares, né? Marcas de regionalismo. Eu tenho que ter muito cuidado com esses aspectos da minha linguagem regional, da minha variação regional, tá? Então vamos colocar, porque nós estamos na região norte, vivemos no Pará, e aí a gente vai colocar lá na nossa prova termos específicos da nossa língua paraense, tá? Então, eu já vi alunos colocarem na redação lá que o problema X ocorre
por tal problema, e isso é uma pavulagem. Pavulagem é uma linguagem típica nossa. Além de ser uma linguagem coloquial, popular, é uma expressão idiomática, marca de regionalismo. Então tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? A linguagem informal, ela tem que ser muito bem compreendida para que eu não vá usar isso na minha prova, tá? Entender que eu não posso escrever na minha redação do jeito que eu falo, tá? Eu falo uma coisa, mas na hora de escrever eu tenho que escrever outra, porque o domínio da escrita formal que é exigida para você, tá bom? Então, muito cuidado com isso daqui. Então, só lembrando, como é que eu adquiro vocabulário? Leitura. Leitura de mundo, tá bom? Então, fechamos aí os 200 pontos da competência 2. Professor, dá para alcançar esses 200 pontos? Tranquilo, tranquilo. Pode para você parecer muita coisa, mas quando você começa nesse processo de leitura, de escrita, isso aqui muitas vezes acaba sendo automático para você, tá bom? Então, pegue uma boa gramática, tá? Pegue um bom conteúdo, às vezes, pela internet, que tem muitos conteúdos bons, tá certo? Verifique um novo acordo ortográfico, algumas regrinhas básicas de gramática que dá para você levar bem aí a competência 2. Vamos lá. Competência 1 e vamos lá para a competência 2 com mais 200 pontos, tá? Mais 200 pontos aí na minha competência 2. Ó, competência 2 com 200 pontos, eu tenho que primeiro lembrar o seguinte, lá na minha competência 2 está dizendo que eu tenho que compreender a temática, tenho que compreender a proposta temática lá, para que eu possa produzir o meu texto dissertativo argumentativo. E aí lá também está dizendo que eu tenho que utilizar os conhecimentos de outras áreas, tá? Para que eu possa defender o meu ponto de vista, a minha argumentação, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, nós vamos dividir essa competência em 3 partes, lembrando que a competência 2 ela é pautada em 2 aspectos, conteúdo e estrutura. Tá? Então, a competência 2 ela é baseada nesses 2 aspectos, conteúdo e estrutura. Com relação a isso, nós dividimos a competência 2, desculpem, nós dividimos a competência 2 em 3 partes, tá? Primeira parte é compreender a proposta. Tem gente que pensa que compreender a proposta é só compreender sobre o que eu tenho que falar. Claro que é isso, mas vai um pouco mais além do que isso daí. Quando eu digo compreender a proposta, eu tenho que lembrar o seguinte, o INEP, a prova do Enem, ela é baseada em alguns aspectos sociais, tá? Ela é baseada em alguns aspectos políticos, tá? Baseada em alguns aspectos culturais. Ela é baseada em alguns aspectos científicos. Mas o que nós muito mais percebemos dentro dessa temática é que sempre ela vai adotar uma questão político-social, tá? Então, algo que é muito importante dentro disso daqui é a questão dos direitos humanos. Então, eu tenho que ter uma boa noção. É bom você, aluno da prova, né? De repente você que não é aluno da prova, mas está assistindo a nossa live, é muito importante você ter um conhecimento da questão dos direitos humanos, tá? Que algumas pessoas têm muitas dúvidas sobre a aplicação, né, sobre a ação dos direitos humanos. Lembrando que, basicamente, o que nós percebemos nessas temáticas políticas e sociais da prova do Enem, é que sempre vem temáticas sociais, sempre falando de questões minoritárias, sempre grupos sociais que são minorias. Então, nós tivemos, por exemplo, alguns anos anteriores, algumas propostas, uma proposta que falava sobre a questão da violência contra a mulher, né? Nós vimos uma proposta passada que nós falamos sobre a questão da inserção do surdo no mercado de trabalho. Olha só, a minoria, né? Grupos minoritários. Então, a questão da última temática, a democratização do cinema, né? Baseada nos direitos que nós temos pautados na questão da Constituição, direitos humanos, essas coisas assim.
tá? Então, compreender a proposta é compreender que eu vivo em sociedade, que esse problema X apontado na frase temática, ela é baseada em aspectos sociais políticos, sempre defendendo, levando em consideração grupos minoritários, minorias, tá? Por isso a questão de você compreender bem a ação dos direitos humanos, tá? A outra parte é a questão da aplicação de conceitos, né, de outras áreas do conhecimento. Isso basicamente fala sobre a questão de repertório sociocultural, tá? É utilizar lá o meu conhecimento da física, da química, da biologia, da filosofia, da história, enfim. É eu pegar todas essas áreas, né, fazer um filtro, né, porque depois nós vamos ver lá na competência 3, né, selecionar, organizar, não sei o que e tal. Então, não é toda a informação, é pegar aquela que seja mais pertinente, que tenha uma relação com a minha temática. É isso que nós chamamos de repertório sociocultural. É eu pegar meu conhecimento que eu tenho da história, meu conhecimento que eu tenho da biologia, o conhecimento que eu tenho da geografia e aplicar lá no meu texto. Só que assim, como é que eu adquiro o repertório sociocultural? Aí é questão de leitura, gente. Aí não tem como você fugir dessa questão da leitura, tá? O que pode servir como repertório sociocultural? Além das minhas aulas que eu tenho lá da história, da geografia, da sociologia, das disciplinas escolares de modo geral, entra filmes, entra séries, música, textos literários, obras de arte, qualquer informação que sirva para pautar a minha argumentação serve como repertório sociocultural. Agora, não é citar qualquer coisa, não é pegar qualquer informação e jogar lá. Porque existe uma questão fundamental dentro do repertório sociocultural, é que ele precisa fazer uma relação com o tema, ele precisa ser relacionado, ele precisa ser colocado dentro de uma coerência do que eu estou falando no texto. Outra questão é que esse meu repertório sociocultural, ele tem que ser legítimo, ou seja, eu vou pegar gente gabaritada para eu poder fazer uma situação. Então, se eu for citar um pensador lá da biologia, né, eu tenho que encontrar pessoas que são conhecidas no meio científico. Darwin, por exemplo, é um cara muito gabaritado dentro da área dele. Dentro da física, né, eu vou utilizar o Einstein, eu vou utilizar o Nikola Tesla. Então, são pessoas bem gabaritadas dentro da sua área de conhecimento. Não é pegar qualquer coisa, ele tem que ser legitimado. Outro detalhe do aspecto sociocultural é que ele tem que ser também o que nós chamamos de pertinente. Como assim pertinente? Ele é necessário realmente para aquela minha argumentação? Ele pode ser de fato relacionado com a minha argumentação? Ou seja, ele tem que ser legítimo e tem que ser pertinente, tem que fazer relação com a temática, tá? Outro detalhe é que esse meu repertório sociocultural, ele tem que ser produtivo. Como produtivo? Ele tem que realmente estar pautado na minha argumentação. Ele realmente serviu para fundamentar a minha discussão ali argumentativa. Então, o repertório sociocultural ele tem que ser legítimo, pertinente e produtivo, tá? Lembrando que a questão dos limites estruturais do texto, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura, né? Introdução, parágrafo, parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento e parágrafo de conclusão. Ou seja, aquilo que a gente chama de proposição, argumentação e a tua proposta interventiva, que é a tua conclusão, tá? Então, ele tem que seguir essa estrutura, é dentro da estrutura, certo? Último aspecto é a questão do tangenciamento, gente. A tangência, ela é a fuga do tema, tá? Só que essa fuga do tema, fugir do tema, porque às vezes as pessoas não compreendem bem a proposta, as pessoas não conseguem apreender bem essas ideias, e às vezes não aborda o tema de uma maneira bem produtiva, de uma maneira bem eficaz, às vezes apenas resvala, né? Passa de uma forma superficial por essa temática. Daí nós entendemos que a fuga, ela pode ser, a tangência, ela pode ser textual e ela pode ser temática. A textual é quando, muitas vezes, eu fujo
da estrutura, né, da questão da tipologia do texto. Eu fujo da tipologia dissertativa argumentativa. Então, ao invés de eu usar um texto dissertativo argumentativo, eu uso a estrutura de um texto narrativo, de um texto descritivo. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? Com relação à tangência temática, é quando de fato eu não consigo abordar de uma forma bem produtiva, de uma forma bem coerente a questão temática, tá? Eu tenho que ter muito cuidado também com a questão, quando falo da questão temática, textual, do tangenciamento, a minha linguagem. Muito cuidado com isso daí, porque eu posso perder ponto não só na competência 2, mas eu posso perder ponto na competência 1, eu posso perder ponto na competência 3. Então, se eu não tiver um bom domínio dos aspectos da competência 2, eu não vou perder ponto só aqui. Eu posso perder ponto lá na competência 3. A competência 3, basicamente, ela fala sobre coerência, tá? E aí, se eu, de repente, não conseguir atingir dentro dos limites estruturais do meu texto dissertativo argumentativo, eu vou cometer o tangenciamento, a fuga, tá, da estrutura do texto dissertativo argumentativo. E eu posso fugir também da temática. Ao invés de falar sobre democratização do cinema, às vezes eu vou para um aspecto bem mais geral, né? Algumas pessoas falam, porque eu trabalhei em sala, né? Questão da democratização da cultura, mas cultura é muito geral. Então, eu não estou abordando especificamente um tipo de cultura que seria a questão do cinema. Então, isso poderia ser um tangenciamento. Então, muito cuidado com isso daí, porque eu posso perder ponto na competência 2, posso perder ponto na competência 3, também pela questão da coerência, tá? Muito cuidado com isso daí. Pessoal, nosso próximo encontro, nós vamos abordar a competência 3, competência 4, tá? E finalizaremos com a competência 5, que ela é um aspecto bem específico, né? Porque fala dessa questão da proposta de intervenção, que é típica da dissertação argumentativa do Enem. Tá? A diferença do texto argumentativo do Enem para outras redações de outras instituições é que o Enem pede uma proposta de intervenção. Então, nós vamos ter uma aula específica dessa proposta de intervenção, que é a competência 5. Hoje, nós ficamos por aqui com a competência 1 e com a competência 2. Espero que vocês tenham anotado tudo aí, tenham prestado bastante atenção nessas informações, tá? Que são muito importantes, bem pertinentes à produção do seu texto. Qualquer dúvida, pode perguntar, que a gente ainda vai ficar por aqui para responder essas questões. Um abraço para todo mundo, fique com Deus e lave bem as mãos. Opa! Meus amigos, neste momento nós vamos dar uma pequena pausa para organizar o cenário e fazer alguns ajustes técnicos referente à nossa próxima aula, que será de biologia.